A Lua é a companheira mais próxima do nosso planeta em suas viagens pelo espaço e é o único corpo celestial, além da Terra, é claro, que os seres humanos tiveram a oportunidade de visitar pessoalmente até agora. Como bem sabemos, as missões foram finalizadas com o Apollo 17 em dezembro de 1972. Desde então, o homem nunca mais foi à Lua. O governo alega que os investimentos para uma missão seriam muito altos. Mas se há muito o que ganhar com essas missões espaciais tripuladas, porque elas nunca mais aconteceram. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. É por isso que eles não voltam para a Lua. Pouco tempo após o pouso lunar, teorias começaram a aparecer dizendo que, ao chegarem ao satélite, os astronautas encontraram construções e naves extraterrestres e que, por isso, as missões foram canceladas. Mas eram os anos 70 e as fontes de informação e o acesso a elas eram difíceis e lentos. Portanto, as notícias sobre o que realmente foi descoberto na Lua acabaram caindo na categoria de teorias conspiratórias. Em 1976, George Leonard, cientista e analista fotográfico da agência espacial norte-americana NASA, que obteve várias imagens oficiais da Lua, muitas das quais ele publicou em seu livro Mais Alguém Está na Lua, fez algumas afirmações chocantes sobre o nosso satélite. Apesar de pequeno tamanho das fotografias de sua baixa resolução, elas mostravam detalhes formidáveis das imagens originais. Mas, mesmo publicando o número das fotografias distribuídas pela NASA, não se podia dizer com toda certeza se elas eram autênticas ou não. Porém, muito mais contundentes do que as imagens foram as alegações do cientista sobre o que foi achado na Lua. E Leonard não foi o único personagem com currículo sólido a tentar dizer ao mundo a verdade em relação ao satélite natural e as fotografias feitas pela missão Apollo. Até hoje, as autoridades escondem o que os astronautas acharam na Lua e por qual razão não mais retornaram ao nosso satélite natural. Bob Dean, major aposentado do comando do Exército dos Estados Unidos que serviu durante algum tempo como analista de inteligência no Quartel-General Supremo das Forças Aliadas da Europa, que é o órgão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, também fez alegações poderosas durante uma conferência na Europa. Na ocasião, Dean disse que o governo dos Estados Unidos e a NASA deliberadamente apagaram 40 rolos de filmes do programa Apollo, que continham imagens dos voos à Lua, de voos ao redor da Terra, de aterrissagens no satélite e de caminhadas dos astronautas. Nós estamos falando de alguns milhares de quadros individuais de imagens que foram retirados pelas autoridades que determinaram que não temos o direito de vê-los. Eles eram impressionantes e esta atitude é inaceitável social e politicamente, declarou Dean na ocasião. Aqui é importante dizer que o governo russo recentemente pediu uma investigação internacional sobre os pousos norte-americanos na Lua, em consequência do desaparecimento do filme original de 69, que mostrava a sequência da primeira aterrissagem lunar dos americanos. Eles também se referem aos aproximadamente 400 quilos de rochas que foram trazidas pelas múltiplas missões dos Estados Unidos, realizadas entre 1969 e 1972. O que está construído na Lua? Leonard argumenta que a NASA sabia sobre as atividades extraterrestres na Lua e tentou esconder essa afirmação e não foi o único a fazer tais alegações. O astronauta Edgar Mitchell, o sexto homem a caminhar sobre o satélite, deixou bem clara a sua opinião sobre o assunto quando disse: "Leiam os livros, aprofundem o seu conhecimento. Comecem a entender o que realmente está acontecendo, porque não há dúvidas que estamos sendo visitados. O universo em que vivemos é muito mais surpreendente, emocionante, complexo e abrangente do que somos capazes de compreender até esse ponto. A humanidade vem se perguntando se estamos sozinhos no universo. E não, nós não estamos sozinhos." Estruturas alienígenas. O caçador de OVNIs Scott Waring anunciou que descobriu o que parece ser uma estrutura alienígena enquanto estudava uma antiga foto da superfície lunar feita pela NASA, e que a agência espacial americana estaria omitindo essa evidência do mundo, e que ele definiu como manipulação mental. De acordo com o Daily Express, no entanto, a agência espacial repreendeu as alegações feitas por Scott, atribuindo suas descobertas à pareidolia. A pareidolia é um fenômeno psicológico onde as pessoas veem formas reconhecíveis em nuvens, formações rochosas ou objetos ou dados que não são relacionados de outra forma. Há muitos exemplos desse fenômeno na Terra e no espaço, disse a NASA. No início desse mês, Scott também declarou que encontrou a infame base ET na cratera Zeeman. Enquanto estudava mapas do Google da superfície da Lua, o caçador de OVNIs alegou que a imagem da suposta base alienígena foi apagada pelo Google.
e que ele insiste que é 100% prova de que o Google está trabalhando com o governo dos Estados Unidos para esconder a existência de vida alienígena do público. O ex-sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, Carl Wolf, afirmou ter visto fotografias de uma base alienígena na Lua. O homem de 74 anos, que trabalhava no Tactical Air Command, na base central de Langley, na Virgínia, na década de 1960, foi morto após ser atropelado por um trailer enquanto andava de bicicleta, em Lansing, Nova York. O Wolf alcançou a fama em 2001, depois de afirmar ter visto evidências fotográficas de estruturas extraterrestres no outro lado da Lua. Durante seu tempo na Força Aérea, ele trabalhou como técnico de vigilância fotográfica, que envolvia principalmente o trabalho com as máquinas que processavam imagens de vídeo gravadas no Vietnã. Nesta ocasião em particular, porém, ele foi solicitado a se reportar à instalação da NASA na base para ajudar no processamento de algumas imagens tiradas durante uma recente missão lunar. Enquanto ele estava lá, outro aviador mostrou-lhe um mosaico fotográfico composto por imagens tiradas durante várias passagens do orbitador lunar. Ele alegou que mostrava uma base. Ele puxou um desses mosaicos e mostrou esta base, que tinha formas geométricas. Havia torres, havia edifícios esféricos, havia torres muito altas e coisas que pareciam como antenas de radar, mas eram estruturas muito grandes, disse Wolf. Depois que ele foi para casa, ele esperava ouvir sobre a descoberta nas notícias, mas o anúncio nunca chegou. Ele finalmente percebeu que a presença da base deveria ter sido encoberta. Mesmo agora, mais de 50 anos depois, nenhuma explicação definitiva para o que ele viu naquele dia foi encontrada. Mas e você? Acha que a NASA nos esconde muitas coisas sobre o que realmente havia na Lua? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera, aqui do Universo Curioso.